Tiago, ele faz o contraste, o humilde e o soberbo. A quem Deus realmente atende? A quem Deus resiste? Então, ele está falando disso. Vamos ao texto. A primeira análise que nós podemos falar desse texto é que o capítulo 4, 1 a 10, está tratando de o mundo e Deus. E a primeira coisa que nós podemos analisar nessa passagem bíblica é que Tiago, ele começa falando sobre a fonte das guerras. Jamais pegue essa expressão guerras, como está aqui no próprio texto, de onde vêm as guerras. Ele não está falando aqui das guerras de um país contra o outro, ele não está falando da guerra de um grupo de multidões de pessoas, ele está falando de guerras internas que estariam acontecendo dentro da eclésia. A bem da verdade, no aspecto geral, toda guerra ela vem de ambição, sede de poder, desejo de riqueza. As guerras no contexto geral. No contexto interno, semelhantemente, que é o que Tiago está tratando aqui, ele está mostrando das discussões, das polêmicas, das divisões, dentro da própria comunidade de salvos. Ora, se a morte de Jesus Cristo é para criar um só corpo, então Tiago está perguntando, e por que tem divisão, querelas, confusões, brigas, desarmonias, desunião, falsidade no meio da comunidade cristã? Por que tem isso? Interessante que Tiago, ele não culpa só o diabo. Lá no capítulo 1,14, ele diz que tudo está dentro de nós. Ele já deixou claro, cada um é tentado quando engodado pelo seu próprio pecado, pela sua própria cobiça. Então veja que ele começa dizendo que essas guerras internas na comunidade, elas possuem uma fonte. E essa fonte que na verdade ele está aqui destacando, no texto original, ele deixa claro de onde é que isso vem. Aí ele deixa a fonte. Olha aí no próprio texto original, edoner. Se você pegar essa expressão, esse substantivo feminino, edoner. Edoner, na verdade, está falando aqui de prazeres ou de desejos por prazer. É aquela pessoa que tem um desejo grande por prazer. Eu pontuei aqui que, na verdade, expressa esse sentimento. Então, Tiago está dizendo que essas guerras, esses conflitos, essas divisões, essas contendas, tudo estava acontecendo no meio dos cristãos por causa dos deleites ou dos prazeres, edoner. Que esse edoner aqui, no conceito bíblico, está falando de desejos egoístas, desejos pecaminosos, desejos da velha natureza, diferente daquele desejo que é plantado por Deus pela nova natureza. Então, desejos egoístas, desejos de poder, de grandeza, de riqueza, não vem da natureza transformada, vem de uma natureza dominada pelo pecado. Então, Tiago, ele está começando isso aqui, mostrando a fonte. Ele está mostrando a fonte, que na verdade aqui é a fonte que não está transformada. Então, a fonte das guerras, das divisões, das contendas, começa com essa palavrinha chamada desejo. Ok? E é muito importante a gente frisar sobre os desejos, que há desejos dentro do nosso coração, há desejos implantados por Deus em nós. Agora, se vocês analisarem a própria palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, quando você vê um cristão sem Deus, ele mostra quais são os desejos de um coração não transformado. Olha aí, Daniel vai me ajudar aqui, Mateus capítulo 15, verso 19, você vai ver o que diz a palavra de Deus sobre a fonte. Vamos começar com a fonte. Mateus 15, 19. Diz assim:
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, isso, falsos testemunhos sim, e blasfêmias. Tá vendo? Isso aqui tudo procede de um coração que não é transformado. Então, o que Tiago está pontuando aqui? Ele está mostrando que a pessoa que não tem a fonte pura, a pessoa que não tem uma fonte agradável. Vocês se lembram que ele disse que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada? Ele continua esse mesmo argumento. É impossível da vida de um crente sair desejos horríveis, como desejo de matar, desejo de trair, desejo de ser falso, desejo de ganância. Então, Tiago está pontuando isso claramente para nós. É impossível. A natureza de Cristo, ela é conflitante com a natureza do mundo. Não podem habitar no mesmo ambiente, no mesmo corpo. Não tem como habitar a natureza espiritual e a carnal. E isso está claro em Tiago, quando ele diz andai em espírito. Quando você lê Tiago 5, 19 a 21, e aí você vê o 22, você tem ali a luta, a militância, a batalha entre a carne e o espírito. Então a primeira coisa, tudo vem de desejos impuros. Você vê que tem mulher, tem marido que diz assim, não, perdi o desejo de amar minha esposa. Ele não sabe crucificar seus desejos em Cristo. Ele deixa que o desejo lhe domina. Vamos dar um exemplo. O próprio Deus disse para Caim, o desejo está em ti, cumpre a ti dominá-lo. Se a gente for ouvir os nossos desejos, que são pecaminosos fora da palavra de Deus, nós não vamos viver. Ah, você tem desejo de traição, você tem desejo de tanta besteira. E se você for ouvir seus desejos, tem pessoas que dizem, eu não tenho culpa, eu tenho que ouvir meu coração. E quem foi que te disse que teu coração presta? Hein? Quem foi que te disse que teu coração presta? Ah, meu coração agora não quer mais meu marido, meu coração não quer mais minha esposa. Ah, eu não tenho mais desejo de ir para a igreja. A Bíblia diz que nós temos que crucificar os nossos desejos em Cristo. Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo em mim. Eu não tenho que me guiar pelos meus desejos egoístas, narcisistas, interesseiros. Muito cuidado com essa questão. Hoje, a sociedade, ela está mais ouvindo os desejos. E uma carne sem Deus, uma natureza sem Deus, é um vulcão que às vezes pode entrar em erupção, pode explodir com os desejos carnais. E quais são os desejos carnais? Vamos ver isso aí, Gálatas 5. Quais são os desejos carnais, pastor Zé? Vamos lá, Gálatas 5, nós vamos ler do 19. Olha o que Paulo diz nessa carta. Vamos lá. Gálatas 5, 19. Diz assim. Porque as obras da carne são... As obras da carne, os desejos da carne. São manifestas as quais são prostituição, impureza, lascívia, sim, idolatria, sim, feitiçaria, sim, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, sim, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que o Tiago, agora o próprio Paulo, eles são semelhantes no pensamento. Então note que aqui são as obras da carne. Então o desejo não tem que me dominar. Eu tenho que dominar. Tem desejos que você deve reprimi-los, que você deve sufocar a carne. Não, isso não é de Deus. Deus não está nisso. Então, você não tem que ser liderado por isso. E Tiago está mostrando que o problema está na fonte. O problema está na fonte. A segunda coisa é que ele diz no verso 2, olha como é que diz aí, vamos lá. Verso 2 de Tiago, né? Olha aí. Cobiçais e nada tendes. Sim. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Epitumeo, essa palavra epitumeo aqui no grego, é virar-se para uma coisa, é desejo, é ansiar, é cobiçar. E se vocês entenderem, Tiago, a segunda coisa que ele está mostrando aqui nesse texto para nós, é algo muito sério. Nós vamos analisar desejos que matam.
Pastor Ziel, o que é isso? Desejos que matam. Tem coisas que eu quero conseguir, que eu quero para mim, e quando eu não consigo, eu mato. Eu mato com a língua, eu mato com comentários infelizes, eu mato falando mal da pessoa. Por exemplo, tem aquela pessoa que tem uma boa fama, que é benquisto, que é respeitado, que é conceituado. Eu não tenho, mas eu quero aquilo, eu cobiço aquilo. E como eu não tenho, então eu começo a matar. É isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso que ele diz, vocês cobiçam, não é isso? Cobiçais E nada conseguem. nada tendes. Olha aí, como é que diz? Cobiçais e nada tendes. Então por que tem a inveja? Por que vem inveja, pastor Zé? Lá eu vou te dizer, a inveja vem porque tu não tem o que o outro tem e tu quer combater quem tem. Não é isso que ele está dizendo aí? Cobiçais e nada tendes. Aí vem a inveja, não é isso? Aí vem a ambição, aí vem, não é isso? Lê aí de novo, olha. Cobiçais e nada tendes. Sim. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Então se eu não posso alcançar esse desejo ilegítimo, ilegal, diabólico, carnal, então eu vou matar. Eu vou matar. Eu mato com a língua, eu mato com a fofoca, eu mato com os ideais errados. Porque eu tô louco, gente. O maior problema é quando eu quero. Eu quero ser famoso a todo custo. Então, eu faço mandinga, eu invento coisa, eu boto isso, eu vou atrás, eu pago fulano, eu pago alguém para... Se eu não consigo, eu tenho inveja, eu pago fulano para criticar o outro, para inventar história, para detonar. Rapaz, é negócio sério, né? E pode chegar até o ponto de não matar com palavras, mas matar com ações, chegar a matar alguém. Matar mesmo, literal. Eu conheço casos de pessoas que a inveja era tão grande. Eu li uma história de um comerciante, li não, em uma cidade aqui do Maranhão, um comerciante tinha tanta inveja do outro que vendia bem, que ele mandou matar o outro comerciante. Porque ele estava crescendo. A ambição. E isso acontece no nosso meio. Olha para cá, vai para cá. E se tu tá aqui e tu fica dizendo, esse pastor fala mal da igreja, não foi que tu já viu falando mal da igreja? Onde foi que tu já viu falando mal de um crente? Eu falo mal é dessa natureza desgraçada, miserável. É desse espírito, esse espírito que ele está. Se vocês observarem, isso aqui é sério. Isso aqui é muito pesado. Como eu não consigo, na minha ambição, na minha ganância, nessa cobiça, como eu não consigo, aí eu vou fazer o quê? Eu vou matar. Mato com a língua, mato na internet, mato em grupo, mato até literalmente. Aí Tiago, ele está falando, e eu li um autor que diz, não tem que suavizar essa tradução aqui não. Ele está dizendo, é isso mesmo. Tiago, ele está mostrando a condição de uma comunidade fora de Deus. Aonde os prazeres, os desejos cobiçosos falam forte. É a moça que para realizar o prazer dela, ela se droga. É a moça que em nome do prazer, ela tem noitadas de sexo e quando engravida ela mata a criança. É o rapaz que é num desejo louco, como um cavalo desenfreado, quer fazer sexo de todo jeito, acaba com a moral da jovem, destrói a vida dela. Isso é o mundo nosso. E aí, quando vem para a esfera do poder, é aqueles que não conseguem, ou um outro que se sobressai mais. Então ele quer matar, matar com a língua, matar não dando oportunidade. Tá aqui, ó. Tá aqui. Viu? E deixa eu dizer uma coisa, há desejos legítimos e há desejos ilegítimos. Quais são os desejos legítimos, pastor Zéu? É quando eu estou em Deus, minha natureza é pura. Eu quero trabalhar, eu quero constituir família, eu quero crescer na vida, eu quero ter uma casinha para mim, para os meus filhos, eu quero que meu filho se forme, eu quero que minha filha se case bem, eu quero comer uma comida maravilhosa. São desejos do quê? Legítimos. Mas isso aí também só são legítimos quando eu procuro a vontade de Deus. Porque nem tudo que é legítimo também não quer dizer que Deus vai me dar. Entenderam? Por exemplo, é legítimo uma pessoa crescer, ter um nome? É. Agora, às vezes, Deus quer isso para mim? Não. O que pode ser legítimo para um, pode não ser legítimo para mim. Porque eu posso estar ali naquele poder e usar já o poder para atrapalhar os outros. Ah, é desejo ser rico?
Pronto, é um desejo seu, eu vou trabalhar, porque a Bíblia diz que os que querem ser ricos na ganância, na carnalidade, vão se dar a corrupção, a mentira, vão se dar a falsidade. Agora, quem na verdade busca Deus, os prazeres que você tem, você não quer realizá-los só para o seu bem próprio, para o seu querer. Você quer realizar o seu prazer só segundo a vontade de Deus. Casar é uma coisa boa, é ou não é? É uma coisa boa, sim. E é do desejo de Deus que eu seja feliz. Que eu tenha uma esposa, que tenha uma casa, que você seja feliz. Mas tem coisas que nem sempre, ainda que sejam legítimas, não são para mim. Então Tiago está mostrando aqui desejos ilegítimos. Quais são os desejos ilegítimos? Da natureza não transformada. Quando você cobiça e quando você não tem, você mata para ter. Desenfreado, é louco para ter fama, é louco para ter poder, é louco para ter grandeza. Cuidado com esses desejos. Aí como não conseguem, aí eles não conseguem alcançar, então a Bíblia diz que eles se tornam invejosos, ambiciosos, e aí entra essa guerra. O texto, olha aí o texto 2, vai, diz aí. Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçais e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. Então Deus deseja, aliás, Deus realiza desejos legítimos? Sim, mas deixa eu dizer mais. Nem todo desejo legítimo Deus vai realizar. É por isso que eu tenho que orar, como diz 1 João 5,14. Se orarmos segundo a vontade do Pai, Ele nos concede. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Porque ainda que seja legítimo, nem tudo que é legítimo Deus vai me querer conceder. Então, eu tenho que saber qual é o momento de Deus, eu tenho que saber qual é o projeto de Deus para a minha vida. É por isso que eu oro sempre a oração que Jesus ensinou. Mateus 6,10. Venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. É por isso que eu oro com Jesus, Mateus 26. Do 36 a 42, você pode ler. Jesus disse 3 vezes, faça-se a tua vontade. Então, temos desejos ilícitos, todos eles são reprovados pela Bíblia. E nós temos desejos lícitos, que são aprovados pela Bíblia. Mas nem todo desejo lícito Deus vai trazer para a minha vida. Então, eu tenho que buscar a vontade de Deus.